Olá, meu nome é Luciana, eu sou compromissada na Realidade de Aliança da Vocação Recado e é com imensa alegria que nós estamos aqui para dar continuidade a esse processo formativo da fase do principiado através da formação do livro Amarás o Senhor Teu Deus. Então eu te convido nesse momento, antes de iniciarmos propriamente a formação, para que por um instante você possa fechar os teus olhos. E se você não fez isso ainda, nesse dia que foi dado por Deus, aproveita para fazê-lo. E de uma forma simples, mas intensa, agradece ao Senhor pelo dom da tua vida, que é precioso, que é rico. E pede ao Senhor condições para bem viver esse momento que Ele mesmo deseja te dar, de formação, de experiência com Ele, de engrandecimento da tua experiência com o céu, com o divino. Te pedimos, Senhor, por este momento formativo, te agradecemos pelo dom da nossa vida e pedimos que todas as graças que tu desejas nos dar, nos encontre de corações abertos, para que nenhuma se perca, mas para que a tua vontade encontre a nossa e assim sejamos fiéis e felizes na tua vontade. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então, continuamos a nossa formação sobre o livro Amarás o Senhor Teu Deus, falando um pouco agora da fase subliminal. Essa fase de desestruturação e de deserto, que é própria da formação humana e da nossa experiência com Deus. Então eu te convido agora a pegar a tua Bíblia e nós vamos abrir em Eclesiástico, capítulo 2. Certamente você já ouviu falar dessa palavra e que ela novamente te fale ao coração. Eclesiástico, capítulo 2. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha teu coração, espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus, espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer, na dor permanece firme. Na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimentam o ouro e a prata, e os homens agradáveis a Deus pelo caminho da humilhação. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Nós teríamos conteúdo suficiente para ficarmos aqui falando horas e horas sobre a palavra de Deus que mais uma vez nos socorre. Se queres entrar para o reino de Deus, prepara-te para a humilhação e sofre com paciência. Nesse texto nós temos algumas palavrinhas mágicas que podem nos ajudar nesse período que a fase subliminal nos propõe. A fase subliminal é um tempo de deserto, é um tempo de desestruturação, onde de repente o Senhor deseja que nós retiremos do lugar aquilo que para nós já é seguro, já é certo, já foi conquistado. É tempo de retirar do nosso caminho coisas que nos impedem de avançarmos nos projetos do Senhor. E quando eu falo de retirarmos do nosso caminho obstáculos, empecilhos, eu não falo apenas de coisas ilícitas. Muitas vezes o Senhor nos pede, irmãos, que nós retiremos também do nosso caminho
aquilo que é lícito, aquilo que é bom. Estamos vivendo numa sociedade tomada pela falta de paciência. Somos de uma geração onde nós somos acostumados a termos lanches rápidos, os drive-thrus, onde a gente vai lá, faz o nosso pedido, rapidamente somos atendidos. Somos da geração da tecnologia, onde a comunicação é muito rápida, os fatos se propagam de forma muito rápida. De repente, algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo é por nós sabido de uma forma muito rápida, às vezes até em tempo real. Somos de uma geração onde, se temos dúvidas de qualquer assunto, podemos ir ao Google, digitar a nossa dúvida e lá teremos rapidamente as respostas. Somos de uma geração que não espera mais o sinal abrir para avançar no seu trajeto. Ficamos buzinando enquanto o sinal ainda está vermelho, porque não temos tempo a perder. E de repente, na formação em Deus, toda essa pressa, essa ansiedade, ela precisa ceder espaço à paciência. Precisa ceder espaço a essa virtude, a essa graça, que muitas vezes é exigente demais para nós, porque nós não estamos mais acostumados a esperarmos. A palavra nos socorre, espera com paciência. Nessa etapa da formação humana e espiritual, só conseguiremos passar pelo deserto se perseverarmos na vida em Deus, na vocação e na vida comunitária. E juntamente com a paciência, vem outra palavrinha mágica, a perseverança. Se desejamos de fato ultrapassar essa fase de deserto que muitas vezes nos toma, precisamos perseverar, permanecer na vontade de Deus, permanecer nas instruções do carisma, naquilo que o carisma nos orienta, permanecer na vida comunitária como um dom, como uma riqueza, que tantas vezes nos salva daquilo que nós somos, que nos desinstala, que nos mostra que nem sempre estamos certos, que nem sempre aquilo que nós pensamos, aquilo que nós sentimos é o melhor. E aí, o texto base nos auxilia dizendo: o tempo subliminal significa superação de um certo entrave que colocamos em nosso caminho e que uma autêntica experiência de Deus nos obriga continuamente a ultrapassar. A porta de nossa inteligência e da pretensão de entender tudo, de se ter o controle da situação, de agir somente quando temos certeza absoluta do que é certo, evidente, motivado, sem dúvidas e riscos. A fase subliminal é necessária para purificar e proporcionar o encontro verdadeiro com Deus. A fase subliminal é necessária para purificar e proporcionar o encontro verdadeiro com Deus. Nós que somos carismáticos, que vivemos essa experiência da renovação carismática católica, muitas vezes somos tomados por uma característica muito própria. Nós somos profundamente epidérmicos. O que isso quer dizer? Nós somos movidos muitas vezes pelos nossos sentimentos, pelas nossas sensações. Nós acreditamos que para a oração ser boa a gente tem que chorar muito, a gente precisa se arrepiar, precisa ter taquicardia. E nessa fase do deserto, o Senhor, de forma muito sábia, muito terna, Ele nos desinstala dos sentimentos. O Senhor nos desinstala das sensações, para que nós possamos olhar além disso. É a fase onde muitas vezes não sentimos nada, não vemos nada, não tem cabelo do braço se arrepiando de jeito nenhum.
E aí, novamente, Deus nos convida a fazermos uma opção para além da sensação, para além do sentimento. É onde Deus, meus irmãos, nos convida a colocarmos muitas vezes a nossa vontade limpa e seca, porque não temos mais sentimento algum. Somos chamados a sairmos dessa zona de conforto, do sentir a presença de Deus, do sentir a sua ação, do ser comovido pelo sentimento, para um passo a mais, um passo além, de fazermos sim uma opção alegre, consciente por Deus, apesar de não estar sentindo nada. De fazermos uma opção por Deus colocando a nossa vontade limpa e seca, porque temos certeza que tudo que já vivemos com Deus até aqui é o suficiente para que a gente dê os próximos passos. Certos de que a experiência de Deus que já tivemos até esse momento é o suficiente para nos fazer caminhar, progredir, para nos fazer avançar nesse processo formativo. Certos de que tudo que vimos até aqui, na nossa história, todas as manifestações de Deus, todas as teofanias já experimentadas até aqui, são suficientes para nos fazer optar por Deus porque Ele é, porque Deus é bom, porque Deus é maravilhoso, porque a tua vida já não tem mais sentido se não for para segui-lo, amá-lo, ser com Ele, ser por Cristo, com Cristo e em Cristo. Nessa fase, não podemos pensar apenas nas sensações ou na ausência delas. Precisamos pensar que nós nos relacionamos com um Deus que é vivo e está para além dos sentimentos. E como isso é difícil. Como é difícil abandonarmos essa experiência do sensitivo e nos lançarmos nesta opção, muitas vezes, limpa e seca. Certos de que tudo que já vivemos com Deus, tudo que já construímos com Ele até aqui, será suficiente para nos fazer avançar. Que a sua mão forte e poderosa não nos será tirada, apesar da falta de sentimentos, apesar muitas vezes da falta até de sentido que achamos que a vida passou a ter, o nosso serviço passou a ter. O fato de acordar quando o sino toca passou a ter. De sentar à mesa para fazer a refeição junto com os irmãos passou a ter. É como se isso não tivesse mais sentido algum. O fato de ir para o teu apostolado e questionar o que isso contribui, onde isso colabora para a construção do reino. É aí que Deus se manifesta poderoso e grande, porque você saiu da tua zona de conforto, saiu daquilo que já é conhecido e se lançou nessa novidade, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar. O que fica? A opção, por vezes, limpa e seca por Deus. É a certeza de que tudo o que vivemos até aqui é o suficiente para darmos os próximos passos, retirando os obstáculos, por vezes lícitos, para que Ele, Senhor de tudo, nos molde e nos forme em seu amor. A fase subliminal, irmãos, também, por vezes, nos desafia a andarmos nas trevas. Certamente você já teve a experiência de ter que caminhar na ausência da luz, por algum motivo. Uma rua muito escura, uma falta de energia, um momento onde você se deparou com essa experiência da ausência da luz. A fase subliminal é a fase que nos propõe dar passos, apesar da ausência da luz. E como muitas vezes a ausência da luz, ela nos aflige, como ficamos aflitos quando estamos na ausência da luz, estamos em trevas. Temos medo, ficamos desconfiados,
temos medo de dar passos, porque a gente não sabe, a gente não está vendo o que é que tem pela frente, se há algum móvel, se um buraco, né, se não tem nenhum bicho perto de nós, enfim. Mas nessa fase subliminal, nessa fase da formação, o Senhor, de forma cuidadosa, Ele nos tira essa experiência da luz, para que nós tenhamos a experiência de caminhar nas trevas, de dar passos na fé e de provar quão grande é o Deus que nos habita, e essa luz é o próprio Deus. Na nossa caminhada, muitas vezes outras luzes tomam o lugar da luz que é o Cristo. Somos confundidos, inebriados por outras luzes que brilham diante dos nossos olhos. A luz das pessoas, a luz dos apostolados, dos relacionamentos, a luz das projeções de futuro, daquilo que nós imaginamos para o nosso futuro. E de repente nessa fase, o Senhor ocupa-se de apagar estas luzes e nos dar a experiência da escuridão, para que assim nós possamos dar passos de fé, crendo que Jesus, o Filho do Deus vivo, o nosso bom Deus, é a única luz capaz de iluminar o nosso caminho. Vivemos numa sociedade também muito tendenciosa ao palco, ao brilho, aos holofotes, à fama, ao status. As pessoas hoje são mensuradas pela quantidade de amigos que ela tem nas suas redes sociais, pela quantidade de curtidas que elas têm nos seus comentários, nos seus posts, nas suas publicações. As pessoas começam a associar o valor que elas têm a coisas tão pequenas, tão bobas até. E nesse momento, o Senhor nos tira da experiência dos palcos, dos holofotes, e nos dá a experiência de estarmos somente sob a luz das velas, a luz da oração. E quando nos falta a luz e a treva nos toma os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o Senhor nos convida a sermos iluminados pela luz da oração. Nessa fase de deserto, irmãos, eu preciso dizer que o alimento que salvará a tua vida é a oração. Não existe outro. Por mais que você tenha amigos, por mais que você tenha dons, talentos, apostolados, o único alimento capaz de salvar a tua alma desta aflição de ter que caminhar nas trevas é a oração. Por isso, dedica-te aos teus momentos de oração. Dedica-te à experiência de Deus, à experiência da palavra. Dedica-te à experiência dos teus estatutos, daquilo que tu acreditas que é a tua própria vida. Não foges daquilo que é essencial, porque a ausência de luz, ela também tem o poder de nos confundir. Nós não sabemos mais aonde estamos, qual é a direção correta a se tomar e podemos nos perder aí. Então, na dúvida, opta pelo caminho da oração, porque por ele você jamais será confundido. Nessa experiência de trevas, a palavra de Deus também nos auxilia. Lá em Atos, capítulo 9, versículos do versículo 3 ao versículo 10, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 3 a 10, nós temos a experiência de Paulo. Nessa experiência, a palavra nos ilumina, dizendo de um homem que até então era perseguidor dos cristãos, um homem altamente instruído pela lei, pelo saber, formado aos pés de Gamaliel, tem a experiência assombrosa, misteriosa de encontrar-se com o Deus que ele perseguia nos cristãos.
E aí Saulo, que estava em seu cavalo, mas que tinha um coração sedento pela verdade, experimenta de Deus. Essa experiência o derruba do cavalo, o tira das suas seguranças, das suas certezas. E de repente Saulo se torna Paulo pela experiência de Deus, por essa experiência de conversão. E a conversão é isso, é uma mudança de rumo, uma mudança de trajeto. E Deus dá a Paulo uma experiência de estar em trevas, porque ele perde a visão. E aí ele começa a ser guiado por outras pessoas. E nessa experiência de treva, de escuridão, o Senhor se revela grandemente a Paulo. Nós temos essa ansiedade intrínseca a nós de querermos saber o que é que Deus quer de nós. A gente quer saber o que será da nossa vida, como será o nosso caminho, qual será o nosso discernimento no próximo ano, se ficamos, se vamos, para onde vamos, quem irá conosco, quem ficará pelo caminho, o que o Senhor deseja de nós, qual será o nosso apostolado. Nós temos essa ânsia, essa ansiedade, que também é uma característica muito forte dessa sociedade, essa ansiedade que por vezes se torna até complicada de lidar, porque nos rouba da graça do hoje. E o Senhor, de forma muito sábia, nos devolve a palavra base que iniciamos essa formação. Tem paciência, espera com paciência, sofre as demoras de Deus. Não te ocupas daquilo que ainda não chegou. Não ocupa os teus esforços, a tua mente, o teu coração com aquilo que ainda não é teu, com aquilo com o qual tu não tens domínio algum ainda. Sofre as demoras de Deus, espera com paciência. E nessa fase de deserto, de desestruturação, onde Deus resolve mexer em tudo em nós e de repente a gente não sabe mais onde está nada, onde ficou nada, o Senhor nos pede de forma carinhosa, bondosa, terna, que nós tenhamos paciência. Que não sejamos tomados por essa ansiedade de saber o que será de nós, da nossa vida. Nós não temos o dia de amanhã, irmãos. E aí a oração do Pai Nosso nos auxilia também, quando nos diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Quanta sabedoria em viver isso. O alimento me dá hoje, Senhor. A veste me dá hoje. A sabedoria para lidar com essa situação me dá hoje. A paciência para conviver com determinado irmão, com determinada situação, me dá hoje. Não te ocupas daquilo que ainda não chegou. Não é teu, não te pertence. Se demora, se detenha naquilo que já chegou, o agora. A oportunidade que Deus te dá hoje de viver o teu chamado com alegria, de viver a experiência da vida comunitária com alegria, de viver a dor e a delícia do hoje que Deus te dá. Não fique pensando em como será, e será que eu vou sair dessa fase? Meu Deus, eu não estou vendo mais sentido para nada, né? Deus parece que não fala mais comigo, parece que está distante. É nesse momento que você precisa estar atento e perceber o Deus que está do teu lado através de cada pequena coisa. No deserto, somos chamados a aceitarmos as pequenas provas. Muitas vezes, nessa experiência com Deus, naquelas orações arrebatadoras, com panos, fogos, velas, a Débora, a Ingrid, a Laiane dançando, arrebatando nossa vida,
A gente costuma dizer, Senhor, eu te dou a minha vida, eu sou capaz de morrer por ti, me prega na cruz, Senhor, do outro lado, não fica só. Mas não adianta nos comprometermos, irmãos, com os grandes feitos, se não somos capazes de suportar as pequenas provas. As provas de cada dia. O sofrimento silencioso da alma, aquele que ninguém vê, aquele que ninguém sabe que existe. Não adianta pedirmos a Deus grandes provas, grandes feitos, se não somos capazes de encararmos as pequenas provas, os pequenos obstáculos de cada dia, os pequenos motivos que diariamente temos de não optarmos pela murmuração e optarmos pelo louvor. De não optarmos por falar mal de alguém, mas optarmos por falar bem de alguém. De não optarmos por reclamar ou por sugerir algo e apoiarmos alguém que decidiu por nós. Quanta sabedoria em viver as pequenas provas. Quanta sabedoria em acolher com alegria, com louvor, os desafios que Deus nos dá todos os dias. Se você parar para pensar bem, desde o momento que você acorda, que você abre os teus olhos, você é desafiado. Temos a sensação e às vezes a falsa ideia de que Deus só nos chama a darmos a nossa vida quando nós saímos da nossa casa e nos lançamos na vida missionária. Quanto engano! Deus nos chama a darmos a nossa vida todos os dias e várias vezes ao dia. O dar a vida não foi somente aquele momento que você arrumou a sua mala, colocou suas roupinhas lá dentro, se despediu do pai, da mãe, dos avós, dos irmãos e se lançou à missão. Todos os dias, quando você acorda, Deus te pede novamente, me dá a tua vida. Me dá a tua vida quando você obedece em discernir que o sino é a voz de Deus e obedecer a esse sino. Quando você se submete a arrumar a tua cama, não deixar a tua cama desarrumada, a tua toalha em cima da cama, mas colocar a tua toalha no varal, não deixá-la por aí no meio da casa. Deus te pede a tua vida quando te pede para estar à mesa convivendo com os irmãos, quando te pede para ser fiel ao ângelus, quando te pede a ser fiel às completas, quando te dá um apostolado e te pede para cumprir com maestria aquilo que Ele te confiou, com excelência, com dedicação, com compromisso. Deus te pede a tua vida de novo, meu irmão, quando Ele te pede para fazer a tua oração pessoal, quando Ele te pede para rezar por alguém, quando Ele te pede para ir em missão. Deus te pede a tua vida quando Ele te pede para que você abra mão do teu sono depois do almoço, porque alguém está precisando de você. Ou quando alguém te toca, quando Deus te toca, aí ajudar o irmão a lavar a louça e você fala, não, Senhor, não estou te ouvindo, eu quero dormir, eu estou com sono. Deus te pede a tua vida também aí. Os pequenos detalhes, as pequenas provas, as pequenas declarações de amor a Deus são como que atalhos que vão conduzindo a tua vida nesse percurso, que vão orientando os teus passos para que você não se perca naquilo que é desnecessário. Precisamos falar também que a experiência do deserto é uma experiência que é uma marca da história do povo de Deus. O povo de Deus, em sua história, é marcado pela experiência do deserto, pela experiência de deixar
a sua terra em busca de uma terra prometida. E essa história do povo de Deus, que é a minha história, que é a tua história, também nos convida a acreditarmos que esse tempo de deserto é necessário na nossa vida. Deus que nos tira de uma terra, de um lugar, de um povo, e nos chama a caminhar em busca de uma terra prometida. E hoje eu te pergunto, qual é a tua terra prometida? Onde é que Deus te alimenta, te dando o maná de cada dia? E olha que bonito, a experiência do maná na palavra de Deus também nos mostra que Deus dava o maná àquele povo suficiente para que eles se alimentassem naquele dia. Todo o alimento que era guardado se estragava. Deus mais uma vez dizendo, não te ocupes com aquilo que não chegou. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A graça de hoje, a opção de hoje, o deserto de hoje, o sofrimento de hoje, o louvor de hoje. É isso que Deus pede de você. E aí Santo Agostinho nos orienta dizendo, nossa vida é uma peregrinação e como tal está cheia de tentações. Porém, nossa maturidade se forja nas tentações. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado, nem pode ser coroado se não vence, nem vencer se não é provado. Nossa vida é uma peregrinação e, como tal, está cheia de tentações. Porém, nossa maturidade se forja nas tentações. Olha só. Ninguém conhece a si mesmo se não é tentado, nem pode ser coroado se não vence, nem vencer se não é provado. E aí, nesse caminho, de tentações, de provas, de superações, de feridas, o Senhor nos dá uma muleta. Precisamos fazer uso dessa muleta no deserto. Essa muleta é a muleta da humildade. Como é complicado sermos humildes. Abandonarmos os nossos egos, os nossos saberes e nos colocar sob o cuidado de alguém. Como é difícil reconhecermos a nossa condição de humus, de terra, frágeis, perecíveis, suscetíveis a qualquer vento. E nessa experiência de deserto, onde tudo sai do lugar, onde a gente não sabe nem quem é mais, o Senhor, de forma sábia, de forma cuidadosa, nos confia autoridades. E são essas autoridades, por vezes humanas e declaradamente fracas diante dos nossos olhos, a muleta que Deus nos dá para que nós caminhemos no deserto. Como é perigoso, irmãos, estarmos no deserto sem a docilidade à voz das nossas autoridades. Se o deserto já nos parece um lugar complicado, difícil de estar, saiba que sem a humildade ele se torna mortal. Não existe sentido em estar no deserto sem essa armadura da humildade, da obediência. E aí Santa Teresinha nos diz: a obediência aos superiores é como uma bússola segura. De quantas inquietações nos livramos fazendo o voto de obediência? A obediência aos superiores é como uma bússola segura. De quantas inquietações nos livramos fazendo o voto de obediência? E aí eu te convido a abrir também os teus estatutos no parágrafo 81. Lá está o molde que Deus te dá pela vocação recado para a vivência dessa obediência.
Apesar dos sofrimentos e renúncias próprios do exercício da obediência, que poderão nos atingir devido à nossa fragilidade humana, não nos deixaremos abater. Ao contrário, não mediremos esforços para cumprir a vontade perfeita do Pai. Apesar dos sofrimentos e renúncias próprios do exercício da obediência, que poderão nos atingir devido à nossa fragilidade humana, não nos deixaremos abater. Ao contrário, não mediremos esforços para cumprir a vontade perfeita do Pai. E olha que bonito. A vontade perfeita do Pai, ela ganha forma, ela ganha força em nós através de mãos humanas, limitadas e imperfeitas das nossas autoridades. Quanto perigo em estar neste deserto, de forma indócil à voz das autoridades. Você está cometendo suicídio se o faz. É preciso nessa fase de deserto e em qualquer fase da nossa vida termos ouvidos dóceis às nossas autoridades. Por mais que elas pareçam mais pecadoras que nós, mais fracas que nós. É preciso termos gratidão, irmãos, por essas pessoas que foram enviadas por Deus e que são na nossa vida peças preciosas e necessárias na nossa formação. E aí eu falo do teu formador pessoal, do teu formador comunitário, do teu coordenador de casa, do teu coordenador de alimentação. E aí eu falo daqueles que Deus te deu para te ajudarem nesse deserto. E aí eu falo dos teus irmãos mais velhos na vocação, aquelas pessoas que estão há mais tempo que você, que já passaram por mais coisas, que já fizeram mais opções, que já sofreram por mais tempo. Como é preciso estar sob o olhar dessas pessoas, não para criticá-las, não para apontar defeitos, erros, falhas, mas para ficar com aquilo que é bom. A obediência, como diz Teresinha, é uma bússola acertada de quantos perigos nos protege, nos defende o compromisso da obediência. Outra característica importante do deserto é que no deserto nós ficamos com aquilo que é essencial. O deserto tem a capacidade de tirar de nós os nossos supérfluos, as nossas bagagens pesadas, grandes, espaçosas. Porque é impossível caminhar no deserto com muito peso. O deserto já nos propõe os seus desafios. A areia na pele, a areia nos olhos, o sol escaldante de dia e o frio avassalador à noite. A ausência da água, a ausência do conforto. Se é complicado estarmos no deserto, somente nós, imagina só carregando um monte de bagagens. A experiência do deserto nos leva a optar pelo essencial. No deserto, nós não queremos saber se a água que nós encontramos é água mineral, adicionada de sais, o que quer que seja. Se nós encontrarmos água no deserto, nós vamos fazer uso dela porque estamos com sede. E sem a água, nós não conseguimos viver. No deserto, nós não vamos pensar naquele banquete, aquela comida refinada. Se encontrarmos qualquer comida, seremos gratos por ela, porque estamos com muita fome. No deserto, passamos a agradecer pelo essencial. E quantas vezes na vida nós somos tomados pelo que é supérfluo e esquecemos do essencial?
nos detemos àquilo que ainda não temos, não somos, não conseguimos. E esquecemos de ver quantos presentes o Senhor já nos deu. Quanta comida, quanta bebida, quanto cuidado, quanto amor, quanta providência divina. A experiência do deserto, ela nos tira dessa visão egoísta e turva que o supérfluo nos dá e nos leva à experiência do essencial. Santa Teresinha ainda nos diz: não percamos a provação que Jesus nos envia. É uma mina de ouro a se explorar. Se rejeitamos a prova, rejeitamos também o crescimento. E aí eu gostaria de partilhar com vocês uma experiência minha, pessoal, nessa fase de desertos e provas e areia nos olhos, dentre muitas que já vivi ao longo desses 10 anos de consagração, né, e 16 anos de vocação recado. Eu já tenho mais tempo de vida dentro da vocação do que fora dela, porque entrei aqui aos 15 anos, hoje tenho 31 e é com orgulho que digo que já tenho mais tempo de vida aqui dentro do que fora daqui. Quando estive na missão de Várzea Paulista, um tempo rico, no qual tenho muitas saudades, mas foi um tempo de experiência profunda de solidão, de não sentir Deus, de não saber onde Ele estava. E numa oração profunda de angústia, de questionamentos, o Senhor me fez escrever um texto. Eu me relaciono muito com Deus através da escrita, que posteriormente eu mandei para a Ju consagrada da Missão da França, e ela musicou isso. Então eu quero partilhar com vocês um pequeno trecho dessa experiência de deserto, porque se ela te servir de alguma coisa, já está valendo. Eu escrevi assim: prova-me, Senhor, e comprova que existe uma reta intenção em mim, que espero porque sei que virás, tão terno virás. Prova-me, Senhor, e comprova que existe amor aqui, amor que provado na dor permaneceu. Amor que provado na dor permaneceu. E aí eu preciso te dizer, meu irmão, que o amor que não é provado pela dor não é amor. A experiência do amor em qualquer prisma que ele se revele, seja no prisma vocacional, numa relação matrimonial, numa relação sacerdotal, na relação entre pais e filhos, se o amor não faz a experiência da dor, não é amor. Porque amor e dor caminham juntos. Não nos enganemos com a experiência do amor toda florida, toda rosozinha, toda enfeitadinha, porque ela não existe. A experiência do amor é o crucificado. Foi o Cristo que morreu na cruz, sem ter feito nada, sem ter culpa alguma, por amor a mim e a você. A experiência do amor é exigente, não é romântica, cheia de frufrus, não. A experiência do amor custa a nossa vida. E nós só sabemos se amamos alguém e se amamos a Deus, se somos capazes de atualizar na nossa carne a experiência de sofrimento deste alguém e deste Deus que nós dizemos que amamos. Então, cuidado com aquilo que você tem por referência de amor, porque o amor verdadeiro esteve crucificado para te salvar de ti mesmo e dos teus pecados. E aí eu preciso terminar esse momento dizendo que a experiência do deserto, ela não pode te roubar do louvor.
O louvor para o qual você foi criado é a experiência que te salva desse deserto. Mesmo sem sentir, mesmo sem ver, mesmo sem saber, mesmo quando dói, louve. Quando você não souber o que fazer, louve. Quando você não souber por onde ir, louve. Quando estiver doendo muito, louve. Porque a experiência do louvor é a perfeita experiência que Deus deu à vocação recado de purificação, de reconhecimento do essencial. Há pouco nós estávamos falando do essencial, que o deserto tem essa capacidade de nos fazer ficar com o essencial, pois o louvor é essencial. Você pode perder tudo, menos o louvor. Louve pelo fácil e pelo difícil. Louve pelo que já chegou e pelo que ainda te falta. Louve pelo que você deixou e por aquilo que ainda vai precisar deixar. Que a experiência do louvor te mostre quem você é, de que material você é feito e quem é o teu Deus, o Deus que te sustenta pela mão, o Deus que te acorda todos os dias e pede a tua vida todos os dias. Que nada te afaste do louvor. E aí gostaria de terminar esse momento formativo te pedindo para não ter medo dessa experiência de deserto. A experiência de ficar com o essencial, com o verdadeiro. A experiência de abandonar pelo caminho as tuas bagagens pesadas, que te fazem muitas vezes estar curvado e não ter a experiência de olhar para o céu. Deixa o Senhor ser Deus da tua vida. Entrega-te, mesmo sem sentir. Eu não tenho dúvidas de que assim você será mais feliz, mais fiel e mais livre. Afinal de contas, foi para a liberdade que Deus nos criou e nos redimiu. Obrigado por ter estado comigo nesse momento formativo. Peço à Virgem Maria que seja a guardiã do teu deserto e que te faça melhor nessa experiência de sede, de fome. Que essa experiência de ter sede e de ter fome te faça encontrar o alimento que nossa igreja nos dá, a Eucaristia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.